Faz favor. Quem começa? Pode ser. Pode. Chegar bem perto lá, Matheus. Pode ir? Pode, galera. Pode. Milton, boa tarde. Boa tarde. Falar sobre essa questão da torcida, que os jogadores eles têm falado muito na coletiva, que a torcida do Vasco ela pode fazer a diferença nesse jogo. 5% apenas de torcedores do Flamengo. Qual vai ser o peso da torcida nesse clássico, na sua opinião? Boa tarde a todos. A torcida, ela tem sido o 12º jogador. Ela tem apoiado a nossa equipe sempre. Nós temos sentido um calor muito grande no campo. E não só nesse jogo, que estará provavelmente cheio, mas nos outros jogos sentimos isso também. Então, o nosso torcedor é muito valorizado por nós. Eles próprios sabem o valor que tem. Então, é fundamental o apoio deles. E eles cada vez mais têm sentido que nosso time tem procurado dar uma resposta em termos de luta, de garra, de determinação dentro de campo. Muitas vezes não é muito bem jogado, mas é um jogo musculado, um jogo forte, um jogo determinado. E isso tem feito a diferença. Temos ganho jogos com o apoio do nosso torcedor. E quando estamos um pouco cansados, fatigados, o torcedor nos empurra e aquilo nos dá um alento muito grande, uma força brutal para a gente seguir em frente. Então, é fundamental o torcedor para nós. Mas num clássico contra o maior rival, muitas vezes no Rio, torcida é dividida, quando é no Maracanã. Num clássico contra o maior rival, em São Januário, pode fazer a diferença a torcida? A torcida, eu já disse, faz uma diferença brutal. E o clássico é um tempero diferente, é um jogo diferente, atmosfera diferente. O rival, que é o Flamengo hoje, mas já foi o Fluminense há tempos atrás, já foi o Botafogo também. Mas temos que encarar o jogo como uma final, como tem sido todos os jogos. Esse é o jogo mais importante porque é o próximo. Então estamos muito determinados e preparados e ansiosos para que chegue o momento do jogo, porque estamos com uma vontade muito grande. Milton, mais uma vez você tem que mudar a equipe dessa vez, porque necessidade, jogador machucado, 2 jogadores suspensos. Qual o tamanho da falta, principalmente do Douglas, que provavelmente é aquele motorzinho no meio campo? E o que você pode falar em relação ao time? Pode confirmar Bruno Paulista, Wellington, Rafael na zaga? A nossa forma de jogar, ela tem sido de um tempo para cá, nós temos procurado não mudar fora de casa e jogar do mesmo jeito em casa também. Os jogadores têm entendido isso e temos procurado mostrar a eles que podemos, que somos capazes e que quando se trabalha muito dentro de campo, mesmo tendo muito mais qualidade do outro lado, quando se trabalha muito, pode se igualar. Então, é dentro disso que nós estamos olhando os nossos adversários. E os jogadores que estão fora, entrarão outros. Eu não costumo me debruçar nos problemas, eu me debruço nas soluções. Eu não olho para os problemas, eu olho para o que eu possa fazer de melhor. Então, nós temos os jogadores castigados, faz parte do processo. Nós temos jogadores lesionados, faz parte do processo também. E vão jogar outros. Joga o Rafa e joga o Wellington e o Bruno Paulista. Milton aqui. Direitinho, hein? Boa tarde. Desde que você chegou ao Vasco, esse clássico contra o Flamengo vai ser o primeiro, seu como treinador contra o Flamengo? Segundo, né? O outro empatamos 2-2. Perfeito. Brasília. E realmente expulso, Luiz Fabiano. Mais informação? É um clássico diferente? Você enxerga assim que é um clássico diferente? Pela semana toda, o Vasco teve toda essa semana para trabalhar, ainda mais de ter um tempo maior para trabalhar com relação ao Flamengo. É um clássico diferente? Você sente isso assim? É uma atmosfera diferente. Já participei em outros estados, um clássico dessa forma. Tem outros
entre outros clubes, mas tem um clube que é rival direto. O rival, não inimigo, vamos deixar bem claro, né? Somos rivais dentro das 4 linhas, mas não somos inimigos. Então, é dentro do campo que se ganha os jogos. Então, vai ser uma festa bonita, o nosso torcedor vai vir. Então, vai ser um ambiente muito legal, que vai ter família, vai ter tudo, vai ser um ambiente pacífico. Certeza que as coisas vão correr da melhor forma possível e é dentro do campo que se ganha os jogos. Então, é trabalhando dentro de campo, é determinado dentro de campo, é treinando como nós treinamos a semana inteira, que você disse bem. Então, estamos preparados e estamos ansiosos, como já disse ali para o nosso amigo, que estamos prontos. Como é seu nome? Tiago, é. E falei para o Tiago, então nós estamos no nosso momento, estamos trabalhando bastante, sabemos da responsabilidade que é estar jogando contra o Flamengo, que é uma grande equipe, recheada de excelentes jogadores, um excelente treinador, enfim. Mas nós também temos as nossas armas. Humildemente vamos entrar em campo colocando o que nós temos de melhor e com força total. E nessa construção até do meio-campo, você enxerga talvez o Wellington um pouco mais preso como primeiro volante, o Bruno Paulista tendo a possibilidade de sair um pouco mais para o jogo? Seria mais ou menos essa formação que você encontra? Eu considero que esses 2 jogadores, talvez possa, com a característica que tem, sair um pouco mais, mas ambos têm condições de sair para o jogo. Um é direito, o outro é canhoto, um é destro, o outro é canhoto. E eles têm liberdade de, sempre que um sair, o outro ficar, mas nós não tentamos não jogar como primeiro volante ou segundo volante, nós tentamos usar a ocupação de espaços, e é dentro disso que esses 2 encaixam perfeitamente nessa ideia que nós pretendemos. Milton, boa tarde. Oi, boa tarde. Você disse que não gosta de pensar no lado negativo, né, desses desfalques. Pensando, então, no positivo, apesar da falta de entrosamento dos 2, do Bruno Paulista e do Wellington. Eles vêm treinando no time de baixo muitas vezes juntos, então não tem falta de entrosamento. Não tem? Isso não te preocupa, não. Apesar de ter do Flamengo, pelo fato, né, de o Flamengo ter um meio muito forte? Nada. Eu tenho plena confiança nos meus jogadores, tenho plena confiança no grupo, tenho plena confiança em todos eles. O Bruno está aí 3 meses à espera da liberação dele, e coincidentemente liberou-se agora, nessa semana, onde nós perdemos os volantes. Nada é por acaso, tenho confiança total nos meus jogadores. Não perco o sono por isso. Em relação às armas do time, né, que você falou aí agora há pouco também, o lado direito tem sido muito positivo, pelos desarmes do Gilberto. O Gilberto é o líder de desarmes no Brasileirão, e na frente ali o Iago Pikachu tem correspondido muito nessa temporada, tem sido titular, marcou 5 gols já. O que você pode fazer de avaliação do lado direito do seu time? Como é que é seu nome? Júlia. Sabe que é difícil você individualizar quando é um desporto coletivo, né? Dentro das minhas ideias, eu acho que quando ele se sobressai, é o coletivo que sobressai esse um. Então, o Iago, como anteriormente outros jogadores do outro lado, mas hoje o Nenê, o próprio Matheus, o Wagner que tem entrado, eles têm conseguido encorpar o meio-campo. O que é encorpar? É fechar as linhas de passe e sair em velocidade, que essa é a nossa ideia geral, com a aproximação de um volante e a saída de um dos laterais. Então, dentro disso, a nossa equipe, nós vínhamos à procura do equilíbrio. O equilíbrio onde era nós ter um corpo defensivamente e ter velocidade ofensiva, dentro das nossas jogadas padrão, dentro dos nossos direitos e deveres dentro de campo. Então, dentro disso, a nossa equipe ela tem oscilado em alguns momentos pelo período de construção, assimilação e execução, que já falei lá atrás também. Então, hoje nós estamos à procura, já estamos com o nosso núcleo duro do time já pronto, e depois vamos encaixando quem estiver melhor. As opções de segundo tempo são os que os jogadores conseguem mostrar durante os jogos, muitas vezes, e outros durante a semana, porque o jogo de quem não joga é durante a semana, é a única forma deles mostrarem, e é onde que eles demonstram para mim durante a semana se estão bem,
e os que estiverem bem são opções sempre para o jogo. Por assim eu tenho o meu plantel sempre muito motivado. Boa tarde, Milton. Em relação ao adversário, vem subindo de produção, provavelmente de vitórias, né? Tem um técnico certificado, assim como você também, né? E dos últimos jogos do Flamengo, a entrada do Everton Ribeiro, o que você acha que mudou no time? O que você está encarando? Pensa em espelhar o teu time em relação ao adversário ou vai impor a tua tática dentro de casa? O Flamengo tem uma característica muito interessante de jogar. E analisando um pouquinho o que eu vejo, o que o Zé faz, ele hoje com a colocação do Everton, né? O Everton de um lado e o outro Everton do outro, e o Diego, ele trocando o pé do Everton Ribeiro do lado direito, ele encorpa o time para abrir espaço para o lateral, ou até a entrada de um volante, ou até mesmo a entrada do Diego por ali. Então isso torna a equipe um pouco mais flexível, né? E o lado esquerdo com o Everton também, ele encorpa mais, deixa a equipe muito mais segura, como ele queria anteriormente, quando colocava os dois laterais de um lado, o René e o Trauco, ou o Rodinei e o Pará e Rodinei. Ou seja, então, ele busca o equilíbrio nas laterais, com a movimentação dos homens de campo, dos meio-campistas, que ele sabe que tem muita qualidade, o Guerreiro e outros jogadores. Então, quando a bola chega no Guerreiro, ele faz o pivô muito bem, a aproximação do Diego e a entrada na paralela do Everton Ribeiro. Tanto é que no último jogo, essa bola entra no Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro dá para trás e o Diego faz o gol. Então, é um padrão da equipe deles isso. A bola entra no pivô, ela é colocada no homem do lado e a paralela entra e a jogada entra logo em seguida. Eu considero que é a ocupação do espaço, é o que eu disse ainda agora. Os volantes, quando a gente joga com a linha de 4-2, e esses dois homens movimentam-se na frente da defesa. Um sai na cobertura e o outro centraliza. É movimentação normal, o homem do lado oposto fecha dentro, central, o meio é centralizado, e assim a equipe está encorpada. Agora, eles têm essa variação muito boa, essa movimentação muito boa. Já mostramos, todos nós conhecemos a equipe do Flamengo, então nós estamos sabendo das qualidades que são imensas da equipe adversária, eles têm variações que são muito boas, então nós estamos preparados, treinamos isso e vamos encarar o jogo de uma forma muito, muito intensa e direta. Milton. Aline? Isso. Tudo bem, Aline? Tudo bom? Tudo. Você agora estava dizendo da força do Flamengo, a gente sabe o momento positivo que o Flamengo vive, também todo o investimento que a diretoria tem, poderio financeiro desse momento, paralelo com o Vasco caminhando ainda nesse sentido. Mas o Vasco se posicionou para colocar esse clássico aqui dentro. Você comentou agora há pouco sobre a torcida. Eu queria que você dissesse o quanto São Januário é importante, não só por ter a torcida ao lado, mas por ser a sua casa, por conhecer os espaços do campo, e aí num clássico como esse, diante de um time que está forte da maneira como vem, o quanto que pode ser uma das principais forças do Vasco e o quanto que isso pode fazer a diferença nesse momento. Se você acha que pode representar aí, vencer esse jogo, pode representar, se impor no campeonato para o Vasco, e aí, daí para frente, uma confiança ainda maior. Ganhar um clássico é sempre muito bom, mas o clássico tem o mesmo valor de pontos que tem o Atlético Goianiense. Nós ganhamos em casa, das mesmas cores, 3 pontos. É encarado pelo nosso torcedor, é encarado por todos de uma forma diferente. Nós também vemos o jogo de uma forma diferente. O nosso torcedor, como você disse bem, é extremamente importante para nós. E nós esperamos que o nosso torcedor nos apoie muito amanhã, porque é um momento importante para nós. A equipe deles está bem, mas a nossa também está. A equipe dele venceu, mas a nossa também vem vencendo. Então, eles têm as qualidades deles, nós temos as nossas. Então, foi o que eu disse agora. Dentro da nossa casa, quem tem que impor o ritmo somos nós. E nós vamos impor o ritmo, nós vamos entrar determinados, porque eu acredito muito nos meus jogadores, acredito em todos que vão entrar em campo, estarão preparados e determinados a honrar a camisa do Vasco da Gama dentro do campo, perante o nosso torcedor, dentro da nossa casa.
No último jogo, o Flamengo poupou alguns jogadores, mas, por exemplo, outros importantes, você falou do Everton Ribeiro, jogaram. Eles voltaram ontem à noite de viagem, né? Hoje provavelmente nem vão treinar e o jogo já é sábado. O Vasco está tendo a semana inteira para trabalhar. Muita gente diz que não faz diferença em um clássico. Você acha que faz ou que não faz? Está mais cansado? Eles vão entrar com 6 a menos no jogo? Ah, vão entrar com 11. Vê o time deles lá, a equipe deles lá. Tira 11, põe 11, tira 6, põe 6. Eles têm um plantel extraordinário. Eles tiram o Trauco, põe o René. Tira o Rodinei, põe o Pará. Tira o Hever, põe o Rodolfo. Tira o Rodolfo, põe o Juan. O Márcio Araújo, põe o Coelhar. Tira o Coelhar, põe o Rômulo. Ou o outro cabeludinho, o Arão. E quer que diga mais para frente? Pô, eles têm um plantel muito bom. Então, não é por aí. Acho que a vantagem que nós podemos ter é dentro do nosso mental, aqui, nossa cabeça. Nós estarmos determinados e preparados como a gente tem se preparado durante a semana. Só isso. O resto não faz diferença nenhuma. Eles estão preparados para jogarem quarta e sábado. Nós já jogamos quarta e sábado com dia de repouso e, às vezes, viagem no meio. Então, jogadores de alta competição, nível que é o Campeonato Brasileiro, o nível que são esses jogadores, não é compatível isso. Então, é lógico que se existe uma carga muito grande de trabalho, aí eles saberão dosar isso e saberão o momento certo. Como quando é do lado de cá, eu também faço as minhas gestões, as nossas gestões, que eu não levo como minha, como nossa. Nós temos um departamento que nos credencia, que nos dá qualidade, inclusive agora o Capres, juntamente com o Vasco da Gama, tivemos uma aquisição grande, que é a Criosauna. Vocês sabiam disso? Já souberam disso, né? Então, é a única na América do Sul, então o Vasco é pioneiro. Então, estamos buscando o melhor para os jogadores, para a recuperação do jogador. Então, isso, cada vez mais, com a intensidade dos jogos, com a recuperação cada vez menor, isso é extremamente importante. Então, o Capres, como o Vasco, como todas as pessoas comprometidas dentro do Vasco da Gama, estão de parabéns com essa nova aquisição também, que é muito importante. Milton, pegando aí o gancho da Aline, no seu período de jogador, você vê um paralelo assim, por exemplo, na sua época... Meu período de jogador? Você tinha o Giovanni, o Roberto... Nossa, já não lembro mais. Faz tanto tinha o Giovanni, o Roberto, o Romário. Era meio que o contrário. Ali no Vasco e Flamengo, vocês tinham muitas opções. Aí tinha o Paulo Roberto, entrava o Milton. Roberto, Jacaré. Então, você vê essa situação, só que é um pouco ao inverso. Hoje o Flamengo tem, como você explicou, tira um, tira outro, tem muitas opções. Mas você concorda ou não? Concordo. E assim, vendo o seu site oficial, tem umas fotos bacanas da época, inclusive de Vasco e Flamengo, que você jogou. Tinha cabelo, né? As fotos são maneiras. Quais as lembranças você tem? Você acha que essa atmosfera é a mesma do clássico, do seu período também? Eu não sou saudosista, mas o futebol deu uma mudada, sabe? O futebol hoje é diferente do que era na nossa altura. Eu nem gosto de estar falando sobre isso, mas realmente deu uma mudada. Hoje o futebol já é diferente, os jogadores já encaram as coisas diferentes, a tecnologia distanciou um pouco. Hoje as coisas elas já são muito mais rápidas, né? Acontece alguma coisa, o mundo fica sabendo em segundos. Então isso fez com que a nossa mente não parasse, evoluir, fosse rápidas em todas as coisas. Então houve um crescimento, houve uma mudança. Hoje o jogador já raciocina muito mais rápido. Hoje tem tecnologias diferentes para trabalhos. Enfim, o futebol deu uma mudada. Mas eu considero que a rivalidade, ela é salutar, ela é bacana, é boa, desde que seja vista pelo ângulo, né, de só rivalidade, não de confronto, nada disso. Então é importante que as pessoas saibam que Vasco e Flamengo é um jogo com bastante rivalidade, mas é um jogo, não é uma guerra, não é uma batalha que vai ser colocada fora de campo. Então é muito importante as pessoas terem os pés no chão e saber que venham ao campo
ver o jogo e que voltem seguros para vossas casas, né? Isso que é fundamental, todos estarem conscientes disso, né? Então, aí seria legal, bacana para todo mundo, porque estaríamos todos felizes, cada um de um jeito. O cara vem ver um espetáculo de futebol e volta para sua casa são e salvo, com seus filhos, com as suas famílias. E eu acho que isso que é muito bacana, que todos pensarem dessa forma. E encarar sempre como nós, como o nosso trabalho, o nosso pão, a nossa determinação, queremos ganhar, vamos fazer tudo para ganhar, vamos lutar para isso tudo. Mas saber que o nosso torcedor também vai fazer a parte dele, nos ajudando bastante dentro de campo e também tendo tranquilidade em saber ver o jogo de futebol. Bom, como você é da base, né? Foi formado aqui, eu imagino que você tenha jogado alguns clássicos dele. Teve algum mais marcante, assim, que você lembra, de algum Vasco Flamengo mais marcante para você? Tem a final que nós ganhamos no Maracanã, ganhamos o ano, aí você me quebra agora no ano, que eu sou meio ruim de ano, viu? Inclusive minha mulher, às vezes, quando ela briga comigo, que eu esqueço as datas Não, 87 foi profissional já. O Júnior foi antes, mas eu tenho... Porque no profissional eu compunha, eu não jogava muitas vezes, entende? Até porque eu tinha os laterais que eram ruins, que jogavam em cima de mim, né? Era Edivaldo, Paulo Roberto e o Donato veio como lateral. Então são três... Não, e ele dizia, no final do jogo, a gente estava ganhando, que tinha bicho, naquela altura quem entrava ganhava 100%. Aí ele dizia que dava uma dorzinha, aí eu entrava, ganhava o prêmio. Ficava todo contente, né? Não tinha um pau para matar um gato, pô, ganhava aquele prêmiozinho ali. Era uma felicidade para nós, né? Dá para comprar um hambúrguer, um negócio desse. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Globoesporte.com. Eu queria saber sobre o Manga. No último jogo ele não atuou, que teve uma pequena discordância com você no treino. Não foi nada disso. O jogador não discorda de mim. O jogador ouve e faz. Teve esse episódio, ele não jogou no último jogo. Queria saber se ele vai jogar, vai estar no banco nesse jogo. Não, jogar ele não vai. Ele vai para o banco. Mas antes que haja qualquer tipo de discrepância nas colocações, o Manga foi chamado a atenção por entrega de trabalho, só isso. E para mim, eu sempre disse para vocês, o jogador, acabei de dizer agora, é merecimento, meritocracia. Quem treina bem, vai para o jogo. Quem não treina, vai se preparar para treinar, para ir para o jogo. Ele entendeu, viu que precisava mudar, mudou de postura, está convocado. Nós estamos aqui para facilitar só, nós somos facilitadores. Quem trabalha, até porque eu não estaria sendo honesto com os outros, né? Eu não estaria sendo honesto e eu, se errar, vou errar pensando que estou acertando. Eu não vou errar com ninguém nunca. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Duas questões. A primeira é se o... Está lendo aí? Mandaram para ti? Não. Mandaram. Mandaram para você. Quem foi que mandou? Diz lá. Pode dizer. Não mandei. Nós somos amigos. Não vamos contar para ninguém, né? O Ramon, ele vai ser relacionado para o jogo? Já está relacionado, está no banco. E a segunda do Luiz Fabiano, que ele está de volta. Vai jogar. Sim, ele vai jogar, mas a importância dele num jogo, num clássico, né, como o Flamengo, a importância dele para o time do Vasco em si, que ele está sendo essencial na equipe nas últimas rodadas. Né? Estava brincando, né? Você sabe que... Sim. Mas pode contar para nós. Não, o Luiz tem sido importante, como tem sido outros jogadores. O Thales entrou agora no jogo. Entrou muito bem, fez seu papel, teve um papel importante no jogo, o Wagner também, e outros jogadores que trabalharam muito durante o jogo, enfim. Então, nós estamos preparando o nosso grupo cada vez mais forte, cada vez mais coeso, para a gente ter uma longevidade muito grande nesse campeonato e conseguir os objetivos que nós queremos. Então, o Luiz tem demonstrado uma determinação muito grande. Nesse último jogo ficou fora pelo fato de ter tomado o terceiro cartão amarelo, mas está pronto, vai jogar e é um
um jogador onde nós esperamos muito dele, como esperamos de todos os outros, cada um dentro da sua posição, o Nenê na dele, o Matheus na dele, o Iago na dele, os outros volantes, os zagueiros, laterais, goleiro, enfim. Nós somos um grupo onde a gente valoriza o grupo, onde todos são importantes, porque o coletivo que realça o individual. O individual não realça o coletivo. Então, quanto mais coletivo nós estivermos mais fortes, mais vai realçar o individual e mais os jogadores começam a se destacar. Milton, a minha foi enviada agora. Ah, legal. Pelo repórter Aí, assumiu a cola, viu? Pelo repórter que está lá no Flamengo. Não tem problema. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, qual o ponto forte do Guerreiro, o principal ponto do Guerreiro, e como pará-lo nesse atual momento? Que ele está muito bem. Com uma metralhadora. Não estou brincando. Como para parar o Luiz também é só com uma metralhadora. Mas o Guerreiro, a característica do Guerreiro é muito parecida com a característica do Luiz. Fazem o pivô muito bem e as desmarcações boas, são bons no jogo aéreo. Talvez o Guerreiro, o forte dele é justamente esse. Ele domina e vem no espaço e eu vou falar a linguagem do futebol. Ele afunda nos zagueiros e vem no espaço, recebe a bola e sai em construção. Aí a entrada do Diego, a entrada dos Evertons, e assim que eles procuram fazer. E quando ele está e que os outros vêm de trás, ele faz o pivô para quem está mais próximo, normalmente o Diego lateraliza e entra um homem de lado na paralela. Eles fazem isso muito bem. É um jogador com que eu admiro, como admiro o Diego, como admiro os jogadores da equipe deles. Mas, como eu já disse, a nossa equipe também está preparada para isso tudo. Eu sei exatamente como a equipe deles joga. E os jogadores sabem exatamente como eles jogam. Treinamos exatamente em cima de algumas características que eles têm positivas para neutralizá-las. E trabalhamos em outras que também podemos tirar partido. Nessa não vou dizer, né? Só porque, a Aline voltou. De novo, no último jogo você falou do Éder. Éder Luiz. Que ele entrou por conta do histórico e tal, e você achava que isso podia fazer uma diferença nesse jogo. Você falou agora que o Ramon vai para o banco. O Ramon tem muito tudo isso nele, né? A questão de querer provar alguma coisa justamente contra o Flamengo. É um ponto a ser considerado? Mas ele disse que ele quer mostrar alguma coisa contra o Flamengo ou é opinião sua? Não, ele disse que ele quer mostrar para a torcida do Vasco que tudo aquilo que ele falou quando foi para o Flamengo não era. Ele estava imaturo na época, enfim. Não, é um ponto de vista. Respeito o seu, mas não acho que ele esteja encarando dessa forma. É um jogo e se tiver possibilidade dele entrar, vai entrar. Se acharmos que a característica dele encaixa para o jogo, entrará. Ele tanto joga como volante, como ele joga como um jogador externo, na segunda linha, como ele joga de lateral. Então, possivelmente, ele poderá, se acharmos necessário, ele poderá entrar em uma dessas posições. O Éder Luiz, no jogo passado, não gosto de falar de jogo passado nem do futuro, mas vou falar um pouquinho. O Éder, naquele momento, nós precisávamos de velocidade. E eu pensei em duas coisas naquele momento. Eu pensei no Guilherme e pensei nele. O Guilherme daria velocidade e ele daria um pouco mais de marcação também, que era um momento onde a equipe dele estava crescendo. E eu optei por isso e lembrei também dessa possibilidade de história. E foi bom, torcemos um empate, foi nosso primeiro empate fora de casa. Poderia ter sido melhor atendendo o primeiro tempo, mas atendendo o segundo tempo foi bom tamanho. Só por curiosidade, porque Sim. Toda vez que você fala alguma coisa de o jogo mais importante é o próximo, e pensando que é o Flamengo, eu fico sempre imaginando a cara do presidente. Depois ele fala alguma coisa para você de brincadeira, assim, o jogo mais importante é o próximo? Não, o jogo do Flamengo é muito importante, vale 3 pontos nada, é o jogo mais importante. Não, ele nunca falou nada disso para mim. O presidente vocês têm uma ideia muito diferente do presidente, viu? O presidente é um homem extraordinário. Um homem que merecia as pessoas conhecerem melhor. E eu aprendi muito com ele, que ele é um cara diferente.
Às vezes as pessoas elas avaliam as outras pela postura de fala. E quando alguém fala alguma coisa que não seja do jeito que as pessoas acham normal, num tom normal, as pessoas já criam uma barreira e aquela pessoa já não presta. E muitas vezes o tom é que a pessoa fala com tanta convicção que ela sabe o que está falando, e às vezes o tom as pessoas interpretam de uma forma negativa. Mas ele nunca falou absolutamente nada em relação a isso para mim. Eu acho que esse jogo, eu mesmo disse aqui agora que esse jogo é um jogo diferente. Se você lembrar bem, eu falei isso. É um jogo diferente, atmosfera diferente, a forma como é abordado o jogo é diferente. Enfim, tem uma série de coisas diferentes. Falei que temos outros adversários do Rio de Janeiro, mas esse é um confronto diferente. Então, eu disse outras coisas. Mas o presidente ele nunca falou nada que é um jogo que é diferente para mim, que nós temos que encarar de forma diferente. Ele nunca disse nada disso. Mas eu repito o que eu digo, prestem bem atenção, que podem aprender muita coisa com ele. Ele é muito legal. Milton, ontem, aí mesmo onde você está sentado, o Luiz Fabiano comentou sobre o episódio da última segunda-feira, envolvendo alguns jogadores do Vasco, com relação ao churrasco. Disse, inclusive, até que os atletas que estavam envolvidos, a diretoria conversou com eles, já está tudo resolvido. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o que realmente aconteceu e se você também chegou a conversar, junto com a sua comissão técnica, com esses jogadores. Os meninos resolveram fazer um churrasquinho, sabe? Vieram de viagem, empataram o jogo, estavam felizes, resolveram fazer um churrasquinho. Aquele churrasquinho, os amiguinhos trazem outros amiguinhos, e depois os amiguinhos botam o ar no fim, vêm algumas amiguinhas, e aí... E aí, meu craque? Olha o cracão ali, ó. Valeu. É verdade! Devia ter chamado ele pra cá, né? Devia ter chamado ele pra cá. Hã? Mas vamos analisar como pessoas adultos que somos. Os meninos de 18 anos, né? Na flor da idade, com uma irreverência normal, resolveram fazer um churrasquinho, aquilo até nem se alastrou para muito tarde, aquilo foi 11 horas, meia-noite acabou. Então, é mesmo um churrasquinho de juvenada, né? Então, foi legal porque a gente tentou mostrar para eles o outro lado, sabe? Que foi numa segunda-feira. Nosso jogo era só no sábado. As pessoas tentam empolar um pouco mais do que é. Lógico, a gente pedagogicamente tem que mostrar para eles o sentido das coisas, né? Profissional, temos que encarar a nossa vida de uma forma diferente. Teríamos treino no dia seguinte, tinha algumas coisas que precisávamos ter algumas regras. E depois eles explicaram para nós o que realmente aconteceu, tivemos uma conversa normal, mostramos para eles pedagogicamente o que deveria ser feito, como eles deveriam fazer, não se expor em algumas situações, mas fato é que não é legal, não foi legal para eles, para a imagem deles, mas não teve absolutamente assim nada de muito relevante. Teve sim, até porque eram todos solteiros que estavam lá, eram garotos solteiros, e então não vejo assim um problema muito grande. Foi chamada a atenção, foi mostrado para eles o caminho, só. Olha, atenção que esses são os perigos e será que vale a pena? Aí mostramos para eles e a decisão depois é deles. Todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Por isso que existem aí as cadeias cheias, porque as regras, as pessoas não estão cumprindo as regras. Então, elas pagam quando não cumprem regras. E no caso esse foi uma coisa pequena, mas se estender para outras coisas, aí
posicionamento é outro. Mas eles já entenderam muito bem, são os meninos extraordinários, pediram desculpas e não avaliaram o tamanho da situação, mas os fatos têm a importância que a gente quer dar. Isso é um fato que não tem muita importância, então passou. Não vai perguntar nada? Pede para alguém no WhatsApp. Ali, ele perguntou ali, ó. Traz uma colinha às vezes. Tudo certo, gente? Tudo certo. Muito obrigado por tudo, hein? Obrigado a você.